Fala rapaziada, me chamo Vitor e deixa eu te perguntar um negócio. Quando foi que tudo que você tenta começou a parecer uma prova? Uma prova pra descobrir se você é bom ou ruim, se você tem talento ou não, se você vai conseguir alguma coisa na sua vida ou se vai continuar exatamente no mesmo lugar. Porque, mano, tem coisa que deveria ser só uma experiência. Você começa a aprender um idioma, mas não consegue simplesmente aprender. Você já começa pensando em quanto tempo vai demorar para ficar fluente. Você começa na academia, mas não consegue apenas treinar. Você já tá querendo saber quantos meses o seu corpo vai mudar. Você vai começar um canal, posta 2 vídeos e já tá olhando visualização, retenção, inscritos, comparando sua edição com a de alguém tá fazendo isso já há 5 anos. Eu me pego muito fazendo isso ainda. Às vezes eu nem terminei de fazer alguma coisa e eu já estou julgando o resultado, já estou pensando se vai ficar bom ou se alguém vai gostar, se vai dar certo, se eu estou perdendo meu tempo. E aí uma coisa que poderia ser divertida vira um peso, porque você não tá tentando fazer aquilo porque você gosta, você tá fazendo para provar alguma coisa. E qualquer erro começa a parecer pessoal. O vídeo não foi bom? Então talvez você não serve para isso. Você não conseguiu manter uma rotina? Então talvez você seja preguiçoso. Você travou na hora de conversar? Então talvez você seja estranho. Percebe como a nossa mente pega uma situação pequena e transforma aquilo numa conclusão sobre a nossa identidade inteira? Talvez o problema não seja que você não consegue, talvez seja que você está levando isso a sério demais. E calma, eu não tô falando pra você virar uma pessoa irresponsável. Não é abandonar seus compromissos, fazer tudo de qualquer jeito e falar, deixa a vida levar. Não é isso. Levar menos a sério significa parar de colocar sobre cada tentativa o peso de decidir o seu valor. É fazer o seu melhor, mas entender que aquilo ainda é só uma tentativa. Eu acho que a gente desaprendeu a brincar. Quando uma criança pega um jogo novo, ela não abre aquilo pensando, cara, e se eu não for naturalmente talentoso nesse jogo? Ela entra, aperta todos os botões, perde, cai, tenta de novo, ri quando acontece alguma coisa absurda e continua jogando. Só que conforme a gente cresce, parece que vai perdendo essa liberdade. Agora a gente precisa parecer bom antes mesmo de aprender. A gente não quer apenas começar, a gente quer começar já sendo respeitado. Não quer apenas tentar, quer ter garantia de que isso vai funcionar. Não quer simplesmente publicar um vídeo, quer saber se ele vai viralizar no primeiro dia. Não quer simplesmente... Só que não tem como viver assim, porque qualquer coisa nova que você vai fazer parece meio perdido no começo. Você vai errar, você vai falar alguma coisa esquisita, vai fazer um vídeo, depois vai olhar e pensar, meu Deus, como é que eu tive coragem de postar isso? Mas isso não significa necessariamente que você fracassou. Significa que você está jogando. Em 2014, uma pesquisadora chamada Alison Wood Brooks publicou um estudo que, traduzindo para o português, seria algo como: fique animado reinterpretando a ansiedade antes de uma apresentação como empolgação. Nesse trabalho, ela fez diferentes experimentos envolvendo pessoas cantando em um karaokê, falando em público e resolvendo problemas de matemática sob pressão. Uma parte das pessoas tentava se acalmar, outra parte era orientada a interpretar aquela agitação como uma empolgação, usando frases simples como "eu estou animado". E as pessoas que reinterpretaram aquela ansiedade como empolgação demonstraram melhor desempenhos, e as pessoas que reinterpretaram aquela ansiedade como empolgação demonstraram melhor desempenho em diferentes tarefas. A pesquisa também indicou que elas passaram a enxergar a situação mais como uma oportunidade do que como uma ameaça. E eu acho isso muito interessante, porque fisicamente, ansiedade e empolgação podem parecer muito parecidas. O coração acelera, você começa a pensar mais rápido, o corpo fica agitado, a energia está ali. Só que você sente isso imediatamente e pensa: está tudo dando errado, eu não estou preparado, preciso me acalmar, eu não deveria estar sentindo isso. Talvez você não precise lutar desesperadamente para eliminar essa sensação. Talvez possa olhar para ela e pensar: tô nervoso porque isso é novo. Eu estou sentindo isso porque me importa. Eu estou animado para descobrir o que vai acontecer. Isso não é mentir para si mesmo. Parar de interpretar qualquer desconforto como um aviso para desistir. Porque quando você transforma tudo em uma ameaça, você entra numa luta contra a própria experiência. Você está gravando, mas está pensando em como sua voz está soando. Está conversando, mas está analisando cada palavra que acabou de falar. Está aprendendo, mas está se julgando por ainda não saber. Está vivendo,
mas parece que existe uma segunda versão sua assistindo de fora e dando nota pra absolutamente tudo. Mano, assim não tem como fluir. Você está o tempo inteiro tentando controlar a imagem que tá passando. E é aí que entra uma pergunta que eu comecei a achar muito boa. Eu estou me divertindo? Não significa que tudo precisa ser engraçado, nem que você só deve fazer aquilo que dá prazer. Mas pensa em quantas coisas você está estragando porque não se permite aproveitar o processo. Você está tão preocupado em ganhar que nem percebe mais que está jogando. Em 2022, Courtney Clifford e outros pesquisadores publicaram um estudo chamado Relações entre Ludicidade Adulta, Estresse e Formas de Enfrentamento durante a Pandemia de Covid-19. Os pesquisadores encontraram relações entre a capacidade de adultos encararem situações com maior ludicidade, percepção de estresse e as outras formas usadas para enfrentar os problemas. Como foi um estudo de associação, ele não prova que ser mais brincalhão automaticamente resolve o estresse, mas sugere que essa leveza pode funcionar como um recurso psicológico em situações difíceis. E ludicidade não significa ser infantil, é conseguir olhar para uma situação e perceber mais de uma possibilidade. É improvisar, é experimentar sem precisar controlar cada resultado, é pensar, vamos ver no que isso vai dar. Só que existe uma diferença gigantesca entre levar a vida com leveza e tratar como se ela não tivesse propósito. Como cristão, eu não acredito que a vida seja um jogo vazio no qual nada importa. Nossas decisões importam, a forma como tratamos as pessoas importa, o pecado é uma coisa muito séria, a nossa responsabilidade diante de Deus é séria, mas existe uma diferença entre levar Deus a sério e levar o próprio ego a sério demais. Às vezes, a gente não está preocupado em honrar a Deus, a gente está preocupado em não parecer incompetente, não está buscando fazer aquilo com amor, está tentando proteger a própria imagem, não quer servir bem, quer ser admirado fazendo aquilo. E quando tudo depende da imagem que você quer manter, você começa tentar controlar as coisas que nunca estiveram em suas mãos. Tem uma passagem em Mateus 6, do versículo 25 ao 34, que Jesus fala justamente sobre ansiedade. O trecho é meio grande, então vou dar uma resumida. Jesus fala para as pessoas observarem as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não armazenam alimento em celeiros, mas o Pai Celestial continua sustentando-as. Depois, ele fala sobre os lírios do campo e mostra que Deus cuida até daquilo que parece pequeno e passageiro. E Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Mas diante ele também diz: não vos inquieteis o dia de amanhã. Só que eu acho importante entender uma coisa: Jesus não está ensinando preguiça. As aves continuam saindo do ninho, elas continuam procurando alimento, elas fazem aquilo que está diante delas. O que elas não fazem é passar a madrugada toda imaginando se vai existir uma minhoca disponível daqui a 6 meses. Jesus está ensinando uma confiança que não elimina a responsabilidade, mas elimina a ilusão de controle. Faça aquilo que Deus colocou na sua frente hoje. Trabalhe, estude, treine, crie, peça perdão, converse com aquela pessoa, comece aquilo que você está adiando, mas não tente carregar ao mesmo tempo o peso de hoje, de amanhã, do mês que vem e do resto da sua vida. Você não foi feito para suportar isso tudo de uma vez. E talvez você pense: mas se eu não ficar me cobrando, eu vou me acomodar. Só que olha para sua vida com sinceridade, mano. Se a cobrança absurda realmente está fazendo você produzir mais, ou ela está fazendo você adiar os seus planos. Porque às vezes você chama a exigência aquilo que na prática virou medo. Você fala que tem padrões altos, mas nunca termina nada. Diz que quer fazer direito, mas não publica. Diz que está se preparando, mas continua no mesmo lugar porque ainda não tem certeza que vai funcionar. Talvez você não precise se cobrar mais, talvez precise confiar mais. Confiar que Deus continua sendo Deus mesmo quando o seu plano não acontece exatamente como você imaginou. Confiar que um erro não consegue destruir o propósito de um Deus. Confiar que um erro não consegue destruir o propósito de Deus. Confiar que você pode aprender enquanto caminha. Confiar que você não precisa enxergar o caminho inteiro para dar o primeiro passo. Para mim, fluir não é se abandonar ao acaso. É parar de tentar ocupar o lugar de Deus. É fazer o que está nas suas mãos e entregar a Ele aquilo que nunca esteve. Então, da próxima vez que você for começar alguma coisa e sentir aquele peso absurdo, tenta fazer 3 perguntas. Primeira, o que eu consigo fazer agora? Não tô falando daqui a um ano, não. Tô falando agora, no exato momento em que você vive, presente. Segundo, o que eu posso aprender com isso, mesmo que não dê certo? Porque quando existe algo
Para aprender, a experiência não foi completamente desperdiçada. E terceiro, eu estou tentando ser fiel ou estou tentando controlar o resultado? Porque você pode controlar o esforço, mano. Você pode controlar se vai aparecer, pode controlar se vai estudar, pode controlar se vai tratar as pessoas com respeito, mas não controla quem vai gostar, não controla quando o resultado vai aparecer, não controla todas as portas que vão abrir ou fechar. Essa parte pertence a Deus. Então, mano, leve isso menos a sério, não a sua fé, não as pessoas, não a responsabilidade. Leve menos a sério essa necessidade de acertar tudo de primeira. Leve menos a sério essa voz que transforma qualquer erro numa sentença. Leve menos a sério a opinião de quem nem está tentando. Ore, faça o seu melhor, entre no jogo, tente alguma coisa diferente. Erre sem transformar o erro na sua identidade. Aprenda sem sentir vergonha de ainda não saber. E, quando perceber que está tentando controlar até o amanhã, lembra que você não precisa carregar um dia que ainda não chegou. Você não precisa provar o seu valor em cada coisa que faz. Em Cristo, o seu valor não depende do placar. Então respira, mano. Faça aquilo que precisa ser feito hoje e deixa Deus continuar sendo Deus. Se esse vídeo falou com você, comenta alguma coisa que você percebeu que tá levando a sério demais. Nos vemos no próximo vídeo.